Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. 13 horas e 1 minuto em Arapiraca, 1 hora e 1 minuto ao vivo. Boa tarde, ao vivo e em cores aqui para você pelo NN Play, canal campeoníssimo, mais de 75 mil inscritos e milhões de visualizações só em 2025, viu, gente? Estamos transmitindo com exclusividade aí o Campeonato Alagoano. Logo mais à noite você vai ter a resenha esportiva aí no Futebol Show com essas feras do futebol que vão estar aqui das 19 às 21 horas, tá bom? Muito bem, hoje, segunda-feira, dia 10 de março, tempo e temperatura em Arapiraca agora 32 graus, possibilidade de chuva em 5%, umidade relativa do ar em 50% e ventos de 14 km por hora. Um clima ameno, tranquilo, pelo menos pela previsão aqui, está dizendo que não vai chover, né? Muito bem, a gente comemorou no último sábado, dia 8, o Dia Internacional da Mulher. Parabéns aí para você, mulher, né, que ocupa o seu lugar onde você quiser, porque lugar de mulher é onde ela quer estar. Então, parabéns aí pelo seu dia. Saúde em Foco não tem no sábado, a gente parabeniza vocês hoje. E a gente trouxe um tema especialmente dedicado a vocês, mas um tema que traz muita preocupação, principalmente nos dias atuais, né? A saúde mental da mulher, um debate necessário com o psicólogo Eduardo Augusto Almeida, psicólogo e hipnoterapeuta, que está aqui comigo. Eduardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Essa é a nossa homenagem em tempo a todas as mulheres, a todas as mães, esposas, tias, solteiras, e não importa onde estejam. É uma maneira de a gente discutir uma coisa útil, e eu comentando com o André que parece ironia que um homem venha falar sobre saúde mental da mulher, mas não. Eu acredito que sirva até como estímulo para que outros homens deem importância, se sensibilizem, se organizem para valorizar a mulher que tem, não é só num dia, são todos. E falar de como o juízo da mulher atualmente ele se configura é uma forma de a gente despertar para essa sensibilização, para você homem, para você filho, marido, esposo, pai, tio, enfim, não sei, que está nos assistindo. É uma maneira de chamar você a atenção, porque mulher é uma coisa muito rara para se ter e que merece cuidados, como às vezes a maioria dos homens não enxerga isso. Então, a ideia é já debater um pouquinho, não parece ironia, porque é um falando sobre isso, mas vindo do ponto de vista que poucos homens se atrevem a falar de saúde mental da mulher, isso é também um desafio para os outros colegas em questão. Perfeito. Eu estava dando uma estudada nesse tema porque para você falar de mulher, da saúde mental da mulher no Brasil, você precisa trazer algumas coisas que inclusive não são muito agradáveis, né? Saiu uma pesquisa hoje, tá fresquinha, eu recebi essa pesquisa hoje, né? Ela foi atualizada aí há 4 horas atrás. Crise de saúde mental. Brasil tem maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Tá? Dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos. O Macorelli vai botar esse gráfico aí na tela. Afastamentos do trabalho por transtornos mentais. Trata-se do maior número desde 2014. Ou seja, de 10 anos para cá, as coisas só pioraram, né? Então, veja, os dados obtidos, tá aí, ó. Uau. Na tela aí, tá? Consegue piorar a pandemia. Exatamente. Então, isso são afastamentos por transtornos mentais em 2024. E esses transtornos mentais, gente, são episódios, você pode segurar, Marcão, na tela, episódios de ansiedade, você tem aí episódios depressivos, depressão recorrente, transtorno bipolar, vício em drogas, reações ao estresse grave e aos transtornos de adaptação, esquizofrenia, alcoolismo, vício em cocaína e psicose, tá? Isso aí são dados do Ministério da Previdência Social, tá, gente? São dados oficiais. Então, só para vocês terem ideia, é que em 2014 nós tínhamos 221.721 pessoas afastadas do trabalho.
Em 2024, nós tivemos 472.328. Duplicou, né? E o que explica esse recorde de afastamento? De acordo com os psiquiatras e psicólogos, é reflexo da situação do mercado de trabalho e das cicatrizes da pandemia, entre outros pontos. Aí eu peguei o perfil das pessoas afetadas por doença de saúde mental. E aí, Eduardo, é onde vem aqui um dado estarrecedor para a gente voltar para a mulher. Certo. Os dados do INSS permitem traçar um perfil dos trabalhadores atendidos. A maioria é mulher, tá? Então, 64% com idade média de 41 anos e com quadros de ansiedade e depressão. Elas passam até 3 meses afastadas do trabalho. Por outro lado, não foi possível fazer recortes por raça, faixa salarial ou escolaridade, pois os dados não foram informados aí pelo INSS. Aí o perfil na tela que o Marcão colocou aí agora, tá? Segura aí, Marcão. 301.348 mulheres afastadas, a idade média de 41 anos, transtorno mais comum, ansiedade. Aí tem o valor médio dos benefícios, isso não interessa aqui pra gente. Pior que sim. Tá bom, então me corrija depois aqui. Homens afastados, 170.980. Ou seja, a quantidade de mulheres é quase o dobro da quantidade de homens afastados por ansiedade. E aí você me corrigiu, vou lhe dar o direito à réplica, depois eu tenho a tréplica, vou chamar o mediador aqui. Não foi uma correção, foi um pedido. Não, perfeito. Marco, deixa a imagem aí. Olha o benefício. O valor médio, 1.977 para mulher, 2.131 para homem. Ainda o salário médio das mulheres é muito baixo em comparação com os homens, tipo assim, 2 vezes mais baixo, 2 vezes menos do que o homem recebe. Isso dá para isso eu tô falando porque eu tenho minha mãe, tenho namorada, tenho uma galera, tem uns pacientes que eu atendo que são, na grande maioria, mulheres. Gera nelas a impressão de menos-valia, eu valho menos. E a sociedade vai apontando, e o salário é uma dessas formas de apontar, que a mulher vale menos, embora socialmente a mulher tenha muito mais responsabilidade que os homens. Por exemplo, você bota filhos na conta. Uhum. O homem vai trabalhar e são poucos os homens que têm uma vida doméstica ativa. Às vezes cuidando de filho, às vezes assumindo a função. Você fez essa correção e logo em seguida está aqui, ó. Os especialistas explicam que mulheres são a maioria por fatores sociais. A sobrecarga de trabalho, a menor remuneração, a responsabilidade do cuidado familiar e a violência. A gente vai falar de violência daqui a pouco. Violência. Mulheres ganham menos que homens em 82% das áreas, segundo o levantamento do IBGE. O total de casos de feminicídio cresceu 10% nos últimos 5 anos. Mulheres foram as mais afetadas pela crise, com o maior índice de desemprego e trabalho não remunerado, segundo a pesquisa publicada na revista científica Lancet, né? Então, segundo o último censo, as mulheres mantêm financeiramente 49,1% dos lares brasileiros, ou seja, metade dos lares são mantidos pelas mulheres. Isso significa que 35 milhões de famílias pelo país, e a maioria está na faixa etária a partir de 40 anos, e mesma média dos afastamentos. Isso é uma tragédia, abre aspas, social anunciada. É a mulher que hoje provém boa parte das casas no país, e essas mulheres estarem nesse nível de estafa é um risco econômico. As famílias podem ficar desabastecidas e o consumo diminuir, coisa que está acontecendo, né? Diz aí a Tatiana Capelano, mestre em Ciências Sociais e consultora sobre trabalho. Agora, outra pesquisa que também é recente, essa pesquisa também é de hoje, 21,4 milhões de brasileiras sofreram violência no último ano. 21,4 milhões. Tá? É uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública que revelou que 21,4 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. A pesquisa, entre aspas, visível e invisível, visível e invisível, a vitimização das mulheres no Brasil destaca que a maioria das mulheres sofre mais que um tipo de violência, sendo as mais comuns a violência física, psicológica, sexual e assédio. Esses dados aí que você trouxe corroboram os dados, por exemplo, da clínica, da população feminina que eu atendi, que eu tive o prazer de atender.
não vai longe do que você está comentando, do que você está falando, não. É multiviolências, com foco no aumento de crise de ansiedade e o desdobramento para depressão. Uma coisa vai acabar puxando a outra, porque ela se vê meio que sem futuro, meio que sem um norte. Para onde é que eu vou? O que é que eu faço agora? Olha para os filhos, se compadece, se desespera. E aí vem a questão da violência física, psicológica, financeira e sexual. E tem outros dados aqui dessa violência. Os tipos da violência: insultos, humilhações ou xingamentos, 31,4% das mulheres. Agressão física, tapas, socos, chutes, 16,9% das mulheres. Ameaça com faca ou arma de fogo, 6,4% das mulheres. Esfaqueamento ou tiro, 1,4% das mulheres. De acordo com a pesquisa, a maioria dos casos de violência contra as mulheres, olha isso, ocorre no contexto doméstico, na casa dela. Sendo os principais autores, os parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Especificamente nos últimos 12 meses, 40% dos casos de violências mais graves foram cometidas por cônjuges, companheiros, namorados ou maridos, e 26,8% por ex-cônjuges, ex-companheiros ou ex-namorados. A maioria das mulheres é agredida dentro da sua própria casa, em 57% dos casos. Em 47,3% dos casos, as testemunhas eram amigos ou conhecidos. Em 27% eram os filhos da vítima e em 12% eram outros parentes. Apenas 7,7% das agressões foram presenciadas por desconhecidos. Aí sim. Eduardo, a gente tem um mapa aqui, é uma desgraça, né? É uma desgraça. Eu sou homem e já estou afetado aqui só de ler isso aqui. Minha saúde mental já não é a mesma depois quando eu fui embora, já não é a mesma depois que eu entrei aqui. Como é que uma mulher brasileira, né, que tem uma recuperação histórica aí, porque antes a mulher não podia fazer nada no Brasil, né? Depois que foi aberto isso aí, mulher não podia ser candidata, mulher não podia trabalhar fora, enfim. Não podia dar um ar, né? Então assim, a mulher conquistou, tá em todos os seus. Tem mulher narradora de futebol. Sim, isso é um. Tem árbitra, comentarista de futebol. Árbitro de futebol, né? E aliás, desempenhando um excelente papel em todas as suas esferas, né? Como em todos os casos, tem os bons e tem os que não são tão bons. Mas a mulher, o lugar dela é onde ela quer estar. Como é que pode ter, Eduardo, uma saúde mental com esses números aqui, com esse agressor que é o inimigo íntimo, é o cara que dorme com ela, né? É o cara que tá lá com ela, que deveria proteger, que deveria amar, que deveria ser provedor também, ou coprovedor junto com ela, dividir ali as coisas com ela, menos o jantar, né, Cíntia Chagas? Que a Cíntia não permite que seja dividido o jantar, mas isso é besteira, né? Isso é bom. A gente paga o jantar. Então, me fala aí, diga para mim, como diz Isso faz da mulher brasileira uma sobrevivente, cara. É muita coisa em cima de um público só e ela tem que se virar nos 30 com o que sobra. Há uma diferença entre viver e sobreviver. Viver é aproveitar o que a vida dá. Um salário, um tempo de qualidade, um romance, a casa, a alimentação, desfrutar da presença de todo mundo. Isso é viver. Sobreviver é outra coisa. É juntar o caco que você tem, que você sobrou dessas violências todas e poder se manter respirando. E aí vem a diferença entre o vivo, ele consegue dar o tom da própria vida. O sobrevivente, ele consegue esperar o dia de amanhã, que se repete. Então vira um outro amanhã, que se repete, vira um outro amanhã. Então faixa brasileira, e você falou esses dados, eu vou me lembrar de outra pesquisa que fala, mas em termos mundiais, faz da mulher uma sobrevivente e com sequelas físicas, psicológicas e mentais. Saúde mental, resumindo muito, é a maneira como você se vê, de potências, de qualidades, de o quanto você é autônomo, o quanto você se articula para fazer suas coisas, o quanto você se acha capaz, o quanto você se acha bom. Resumindo, seria mais ou menos isso, o quanto você se vê e isso tem algum respaldo social. Olha os dados que você acabou de me ler com esse conceito que eu estou acabando de lidar. Como é que a mulher vai se ver de maneira digna, capaz, competente, com essas atrocidades todas cometidas dentro de casa e fora de casa?
Porque não é uma fala minha, mas de alguns sociólogos que fala que a mulher no Brasil, vamos afunilando, no Brasil, no Nordeste e em Alagoas, ela é educada para dizer assim: aguente, suporte. E eu lembro de algumas pacientes que me procuraram: Eduardo, me faça aguentar mais. Você aguentar mais o quê, mulher? Tá no fundo do poço já. Não, me ajude a ter mais carga, mais espaço para aguentar mais. Isso é um crime. Isso é um crime violento contra a saúde mental de uma geração, porque adoece a mulher e vai adoecendo gerações atrás dela, porque ela vai repetindo o padrão que aprendeu de aguente, suporte, e não é assim. O Dário Nascimento diz assim: Eduardo, excelente profissional, parabéns. Dário, abraço. Pessoal Dário. aqui da sinagoga Etz Chaim, é assim que fala? Isso, Haim. Etz Chaim. Etz Chaim. CH tem seu Ele coloca aqui, tá bom. Bem colocado. E nesse início de ano, muitas mulheres têm sido assassinadas. Isso tem chocado muito. Ele diz assim: meu amigo Eduardo, grande profissional. Abraço, cara. Falando nisso, uma garota chamada Vitória, né, o caso que tá agora, uma adolescente praticamente, né, foi assassinada em São Paulo, né, a polícia está investigando. Menina que foi cruelmente, não vou descrever aqui, isso não é... Não vou descrever, mas assim, com um requinte de crueldade. E eu vi uma notícia hoje pela manhã, eu tava mostrando para minha esposa. 2 absurdos, né? 2 absurdos. Um outro feminicídio de uma garota de 15 anos no estado do Piauí. Por quê? Porque ela namorava um cara casado e provavelmente ela ameaçou falar e o seu algoz foi lá e lhe tirou a vida. Uma adolescente de 15 anos. Eu às vezes, Eduardo, eu pareço ser muito calmo. E eu não sou tão calmo assim. Eu tenho algumas opiniões que, se eu falar aqui, eu acho que a Polícia Federal já vai botar um camburão aqui na porta da rádio para me levar. Eu tenho algumas posições que são impublicáveis, né? Muito particulares, né? Muito particulares. Para mim, o cara que faz isso, faz feminicídio, agride uma mulher, né? Castração química, gente, para essa galera, na minha opinião, é fichinha. É fichinha, mas essa é minha opinião. E por opinião, eu não posso ser preso. Quer dizer, ainda. Posso, né? Posso, mas eu acho que eu não vou, não. Sabe? Porque a gente tem um Congresso frouxo que não aprova a castração química, né? Por algum... Não, dos direitos humanos... Peraí, e o algoz, ele pensou na mulher como humano? Eu tenho uma... Essa talvez o conselho vai me perdoar. Ou não. Mas os direitos humanos acabam morrendo quando você não olha os direitos da vítima ou da sobrevivente. Vamos colocar assim. Eu tenho filhas, eu tenho irmã, eu tenho namorado ou namorada. Eu acho que ela gosta mais de namorada do que namorada. Eu fui criado com mulheres para cuidar, me certificar que elas estão bem, para entender que há umas limitações que eu, como homem, preciso cobrir. Isso não é machismo, no termo que se vende hoje em dia, mas é um cuidado. E concordo, mulher, ela vai quando ela quiser. E eu fico imaginando se fosse com a minha filha. Então se você tem algumas opiniões impublicáveis, eu também tenho. E eu não vejo com bons olhos um comportamento de agressor. Eu não vejo. Eu estou usando ferramentas de psicologia, de pesquisa em psicologia. Eu não vejo sucesso em reabilitação para agressor. Eu não conheço pesquisas. É triste o que eu estou dizendo. Eu não conheço pesquisas que mostrem que agressores de mulheres, eles conseguem reaprender padrões. E o negócio é tão sério, né, que dentre a própria população carcerária, isso não é tolerado. É verdade, não é tolerado. Nem os manos toleram. Entre os manos tem um limite. Tem um código de conduta e os manos não toleram agressão contra a mulher. Estupro e violência. Né? É bom que quando chega no presídio os caras resolvem. Fazem festa. Já que a justiça não consegue fazer aqui fora, lá dentro os caras alguém faz alguma coisa. Mas aí demora para pegar, por exemplo, os pais que humilham filhas, os esposos que humilham esposas. E eu volto a olhar para a clínica, para a minha clínica. Eu sou psicóloga há 21 anos e o que eu vi de mulher se sentindo abaixo do que merece,
por falas de pais, de maridos, de filhos que maltratam suas mães e suas respectivas gestadores, que deviam honrar essas pessoas, mas não fazem, não está no gibi. E isso faz com que a mulher, por exemplo, as mulheres, por exemplo, desejem... Tenham 3 atitudes, das 3 uma. Ou elas se rebelam de uma vez, e aí sofrem as consequências, ou boas ou ruins, tipo assim, sai de casa, faz a vida, e aí se organiza, ou o ex-marido vai e faz algum tipo de violência, feminicídio, por exemplo. Ou elas se resignam e ficam ali mesmo, ensinando as gerações seguintes, de mulheres seguintes, que o perfil da mãe é esse, e ensinando os homens que o perfil do pai tem que ser replicado erroneamente, claro. Ou aquela mulher que se suicida. Geralmente são 3 caminhos. E mulher, quando se suicida, é menos violenta. Então é medicação, é um trancar-se em casa, é um perder o prazer das coisas, é um não viver, é um suportar. Na sinagoga Etz Haim diz assim: amiga Wedja Forte, abraço a todos vocês e parabéns pelo trabalho. Uma coisa que eu queria deixar clara aqui, viu, gente? Abraço, Wedja. Quando eu falo dessa maneira forte que eu falo, é porque eu sou filho de um pai agressor, tá? Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando isso aqui, mas das poucas coisas que eu lembro do meu pai biológico, né? Uma das coisas que eu me lembro é que meu pai, ele batia na minha mãe, na minha frente, né? Então, antes de alguém dos direitos humanos vir conversar besteira comigo aqui, aí não venha não. Não venha não. Pra mim, direitos humanos é pra humanos direitos, tá? Pra vagabundo, pra mim, era com outra coisa. Eu não posso falar aqui. Eu não devo falar. Eu até posso, eu não devo falar, né? Mas antes de você vir conversar besteira comigo, se lembre que eu sou filho de um pai agressor. E se você perguntar a ele, se você perguntar pra mim, rapaz, o cara era seu pai. Sim, porque ele é meu pai, ele podia matar a minha mãe, por causa disso? Ele já tomava o salário dela inteiro. Sabia disso? Não, claro que não, você não me disse. Pois é. Minha mãe trabalhava e o cara tomava o salário dela. Eu tinha 6 anos de idade. Você tem ideia do que seja isso? Você tem noção? Ou seu sem noção? Então assim, antes pra você defender bandido comigo, não vai colar, né? Era meu pai. Mas eu considero ele. A única coisa boa que ele fez na vida fui eu e meu irmão. A única coisa boa que ele fez na vida. Perdoei ele, perdoo ele, né? Ele já não tá mais aqui pra ouvir o que eu tô dizendo. Mas é uma atitude de um homem. Eu sou pai de um casal, sou pai de uma garota, sou pai de um rapaz. E eu aprendi quando os dois estavam namorando. Ele estava namorando simultaneamente com ela estava namorando com um rapaz também. Eu chamei os dois na sala da minha casa, da nossa casa, e disse assim para o meu filho: o que você não quer que façam com a sua irmã, não faça com a sua namorada. E virei para minha filha e disse: o que você não quer que o meu filho faça com fulano, não deixe que façam com você. Tá certo? Então é assim. Assim a gente vai criar um homem aprendendo a respeitar os limites. Como você disse aqui no intervalo. Não é não. Intervalo, vou tomar água, senão eu vou infartar e a gente volta já. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
assunto é a saúde mental da mulher, um debate necessário com o psicólogo Eduardo Augusto Almeida. Eduardo, como é que a mulher brasileira, negra, por origem, mesmo que não seja, nós todos somos descendentes, Sim. né? E nós vivemos num país racista, né, velado. Eu estava vendo aqui, ó, mulher é filmada cometendo ato racista contra a agente da Prefeitura do Rio. Abre aspas. Chamei de macaca. O caso aconteceu em Copacabana. Vídeo gravado no local mostra uma mulher afirmando ter ofendido um agente da Prefeitura do Rio que deu voz de prisão na sequência. Ela foi conduzida para a delegacia. Se não fosse isso, né, na Comebol teve um jogo, Marco Aurélio, o jogador Palmeiras e Cerro Porteño, que teve um cara lá, sub-20, que fez gestos lá. O Cerro Porteño é de qual país? Paraguai. Os paraguaios são tão lindos, né, rapaz, pra chamar a gente de macaco. Tão clarinho, né? Tão branquinho. Entendeu? Independente disso, você não vai defender a ofensa com outra ofensa, porque até a gente foi educado para não fazer isso, a vontade que dá mas os paraguaios são tão lindos, né? Vocês são tão bonitos para chamar a gente de macaco, né? Então, Eduardo, como é que a mulher vai viver nesse contexto, sem violência, viver com uma saúde mental bacana, num contexto desse? O que é que faz, Eduardo? Eu vou dizer o que eu falo para as minhas filhas. Eu tenho uma de 21, que é a Marília, abração do teu pai, e a Ana, que tem 16. Outra abração, filha. Primeira coisa que eu fiz foi inculcar, repetir até a exaustão que o fato de elas serem mulheres as torna especiais, muito especiais. O fato de elas serem mulheres não dá o direito de ninguém a apontar o dedo. E como consequência disso, todas as duas lutam. Coloquei todo mundo no Muay Thai. E eu disse a meu filho o seguinte: você não bate nas suas irmãs, você não bate em mulher nenhuma. Eu fico repetindo isso. Então a primeira coisa que nós homens podemos fazer, aliás, todo mundo em geral, é fomentar na sociedade essa tática de repetir que ninguém é digno de violência. Ninguém, não é para bater em ninguém, não é para humilhar ninguém, imitar macaco, não fazer nada disso, porque isso não contribui em nada para a saúde mental de ninguém. E no caso delas, especificamente delas, eu as ensino a lutar todos os dias, não para sobreviver, mas para viver. Lutar no sentido de vá atrás do que você quer, se imponha, não baixe a sua cabeça, saiba fazer escolhas inteligentes, valorize o seu potencial, não permita que ninguém faça você abaixar a sua cabeça. Pai, aconteceu tal coisa, me conta, a gente vê o que acontece. E eu sempre exaltando, o fato de vocês serem mulheres as fazem especiais. Não é pela questão do útero, é pela questão que luta mais. Luta muito mais do que eu, você ou qualquer outro. O meu filho, por exemplo, ele tem algumas coisas já mais ou menos definidas. As mulheres têm que definir na porrada. Então, a gente prepara a couraça delas para isso. Eu preparo a couraça delas para isso. Lembrando que elas são dignas. Em termos sociais, tanto nesse momento, como em palestras, outras coisas, no próprio entendimento, eu reforço que nenhuma mulher precisa abaixar a cabeça para ninguém. Doutor, isso vai dar trabalho? Vai. Mas liberdade é uma coisa que vale a pena você pagar. Liberdade e ousadia. Em termos sociais, eu sou muito fã de que a melhor coisa para inibir certos comportamentos machistas, esse exagero preconceituoso e tal, é você ensinando a mulher a se defender. Eduardo, outra coisa. Quando se fala aqui 21,4 milhões de brasileiras que sofreram violência apenas no ano passado, né? Apenas no ano passado, 2024. E eu sempre tive comigo, gente, um pensamento assim. Você, mulher, tá aí, adolescente, né? Eu conheço, tenho alguns amigos que padecem por isso. Quando você começa a se relacionar com alguém, nós, homens, né? Nós vamos emitir sinais, alguns sinais. Muitos sinais. Né? E olha, gente, eu, André Pepes, eu tinha tudo para replicar o que o meu pai fez na minha vida.
no meu casamento. Não tô pagando de bom moço aqui não, porque o que vocês veem, que vocês ouvem do André Peps aqui há 12 anos é aquilo que eu sou. Eu não trabalho em nenhuma rede de televisão para fazer novela nem fazer drama. Né? Eu nunca encostei uma mão na minha esposa. É por isso que ela tá comigo. Entendeu? E eu não acho justo replicar o que meu pai fez na minha casa. Então, Eduardo, durante o período, nós vamos o homem vai emitir sinais de possessividade, de ciúme doentio, de violência, de posse, né? Que vão culminar na violência. A gente mora num estado que um sujeito matou uma esposa na frente do Tribunal de Justiça da cidade. Deixou o corpo lá e foi embora para Bolívia. Certo? Foi aqui. E foi em Alagoas. Né? Então, assim, o que dizer para essas mulheres, né? Que quando vê esses sinais, corra, fica um tempo sozinha, né? Dá um tempo, vai orar, vai rezar, procura um cara decente, procura um homem. Né? Tem coisa melhor no mercado. Né? Pronto. Uma dica muito útil e eu replico essa dica em aulas na escola que eu trabalho com as pacientes. Se você estiver entrando num relacionamento e perceber, aliás, olhe para o sujeito como ele trata a mãe. Porque se a pessoa que pariu esse sujeito, ele trata mal, imagine você. Não é terrorismo. Não tô fazendo um enxame onde não deve. Você vai olhar o noivo, o namorado, enfim, o futuro, no contexto dele, no ambiente dele. Se ele trata a mãe com aspereza, com grito, com violência, se a mãe se comporta como se fosse escrava dele, vá por mim, ele não vai mudar. É um padrão, estabilizou um padrão, estabilizou pensamentos que ele vai alimentar com a mãe e que ele vai alimentar a seu respeito. Então, o índice de possibilidade de violência de você sofrer com esse sujeito é altíssimo. É perto dos 95%. Não é papo de azar. Eu vejo muita garota na escola que eu trabalho, muita garota muito nova, com um namorado, e ele se comportando feito um imbecil. Vou chamar a garota. Tu estás vendo? Não, mas ele vai mudar. Não, ele não vai mudar. Mas Eduardo, não é psicólogo, fala que as pessoas mudam. Sim, as pessoas mudam quando querem. Ou por amor ou pela dor. Aí você muda. Mas num contexto onde nada acontece, nesse sentido que você replica uma situação que ela só se repete dadas as devidas proporções, ele vai fazer com você exatamente o que ele faz com a mãe. Então assim, viu? Pule fora. Mas eu amo. Não, você não ama. Isso é empolgação, isso é paixão, isso é uma visualização que você está tendo por conta da mídia de hoje em dia. Mas amor tem a ver com convivência. O amor é o que o amor faz. Exatamente. E o amor não é via de mão única, é via de mão dupla. Falar em amor, quero mandar um abraço para minha filha que colocou um vídeo aqui. Colocou assim, ouvindo a melhor rádio do Brasil. Ela tá indo pra aula. Eu amo você, minha filha, amo meu filho também e dou minha vida por vocês. Vocês sabem disso. É verdade, quando eu comentar, eles sabem disso. Eles sabem disso. Você fez uma colocação que eu ouvi de um cara que casou com uma prima minha muitos anos atrás, né? E ele disse assim pra mim, André, quando você... Sabe por que eu escolhi a sua prima pra casar? Eu falei, não. Ele disse, porque eu observei como é que ela trata a mãe dela. Aí disse, eu vou lhe dar um conselho. Ele disse exatamente isso que você falou há mais de 30 anos atrás. Há mais de 30 anos, uns 35 anos atrás, mais ou menos. Devia ter uns 17 anos. Ele disse, André, quando você for escolher uma mulher para você casar, preste atenção como é que ela trata os pais dela. Uhum. Porque o jeito que ela vai tratar os pais dela, ela vai lhe tratar. Exato. E você tá me dizendo isso aqui depois de 35 anos depois, com dados científicos, não é? Não é papo. Tem uma teoria que eu acho muito bacana, teoria social cognitiva, de um psicólogo americano chamado Albert Bandura. E ele vai dizer que a gente tende a aprender comportamentos observando. A gente observa o comportamento do outro e prevê inconscientemente situações. Se uma filha, uma pessoa, uma garota, uma mulher, trata os pais de uma maneira porque ela viu alguma coisa semelhante em casa, isso seja para o bem ou seja para o mal.
E a tendência é ela replicar certos comportamentos e virar automático. Então ela faz e nem sabe. Ficou inconsciente, não precisa pensar, é só repetir. Se uma mulher, vamos pegar para nós agora que é Dia da Mulher. Então, se um homem trata os pais, em especial a mãe, de maneira digna, sobrando carinho, sobrando respeito, é aquela senhora que não precisa, só precisa olhar para a cara do garoto para ele entender o que é para fazer, e ele cuida, não por obrigação, mas por amor. Case com ele. Pode ser meio feinho? Pode, mas feiura tem jeito. Violência e caráter? Não. Feiura tem jeito, uma cirurgia plástica, um produto da Jequiti, qualquer coisa desse jeito. Mas problemas de caráter que você está vendo na convivência, eles não têm jeito. Poxa, um psicólogo está dizendo que as pessoas não mudam se elas não quiserem. Eu só mudo se eu quiser. E o que você fala é interessante, porque tem uma dupla aí, eu não vou falar o nome, nem você vai falar também, pra tu ganhar um processo. Que tem uma dupla aí, que inclusive eu tenho umas músicas deles que eu gosto muito, que um deles, as manchetes dizem que ele agrediu a esposa grávida. E essa dupla foi cancelada, bicho. Essa nunca dupla mais fechou em lugar nenhum, morreu. Nunca mais fez sucesso, entendeu? E os caras tinham músicas muito bacanas. Tem uma música muito bacana aí, Deus Ia no Sertão, uma música lindíssima. Nem precisa dizer o nome. Não, né? Eu tô falando que os caras foram cancelados. A sociedade, ela repulsa isso. Agora devia fazer mais vezes. A sociedade, enquanto organismo, enquanto estrutura, devia fazer essa repulsa mais vezes. Não com os famosos, mas com os não famosos, por exemplo. Você pega um cara. Eu tenho uma. Não sei como é que faria isso de maneira mais ampla, mas tem uma rede de lojas que elas pegam os caras roubando e faz um momento de divulgação. Então torna os caras famosos. Talvez se fizéssemos isso com agressores de mulher, com patrões que humilham, que tratam mal, que pagam mal, se expusermos isso de uma maneira assim violenta, isso acaba inibindo. Ou outra coisa, que a punição seja uma punição exemplar. Você falou da castração química. E aí não é uma coisa que o Eduardo psicólogo diz, mas o Eduardo pai, o Eduardo que namora, o Eduardo que cuida de uma mulher, o Eduardo que tem mãe. A castração química não, cara, mas devia ser a mecânica. Sim. Devia ser a mecânica. Porque fui pensar aqui como ia ser a mecânica, mas depois eu entendi. Depois você entendeu. Por quê? Porque nenhum estudo psicossocial garante que uma ressocialização do agressor é 100% positiva. Não existem elementos. Tem coisas que é difícil você tratar. Psicopatas, agressor de mulher, estuprador e pedófilo. Eu parei para pesquisar. Eu perdi uns 2 dias. Não no carnaval de agora, carnaval ano passado, por conta da demanda de trabalho, para ver se ressocialização de agressor, de estuprador, de pedófilo e de psicopata funciona. A resposta científica é não. Não. Se você for em livros mais antigos, em sociedades mais antigas, aí, a muçulmana, a judaica, a própria cristã no começo, a pena era a pena de morte. Não tinha não tinha uma socialização, a segunda chance. E aí os casos de feminicídio só corroboram a minha ideia. Dos 21,4 milhões que foram violentadas, eu não sei exatamente quantos foram, quantas mulheres vítimas de feminicídio foram, mas eu posso apostar com você que 95% das vítimas de feminicídio foi uma segunda vez, uma terceira vez, uma segunda chance, uma terceira chance. E aquela frasezinha, não, eu prometo que foi a última vez que eu te bati. Essa frase é a mais mentirosa que existe. Porque se bater uma, vai bater a segunda, vai bater a terceira. E para nós que estamos aqui, você como radialista, eu como psicólogo, divulgadores e influenciadores de opinião, eu não sou influência digital, nem você é, mas a gente influencia gerações e influencia opiniões. Dizer que nós precisamos nos juntar para tratar a mulher com dignidade, em termos de violência, em termos de preços, de salários, em condições de vida, isso devia ser o nosso beabá diário. Não por militância,
Eu não sou militante nem para a direita nem para a esquerda. Eu milito pela minha vida, pela minha casa e pelo meu Deus. Mas por amor, porque a coisa muda. O militante normalmente vai ao sabor de um movimento, que ele vai acrescentar coisas e retirar coisas de acordo com o seu período. Mas o amor, o cuidado, uma grandeza em você se dispor para permitir, para dar condições para que as pessoas sejam as melhores que elas podem ser. Em especial, mulheres que sobrevivem porque está errado, elas têm que viver e florescer. Se todos nós fizéssemos isso por amor, faria muito mais efeito. As políticas públicas brasileiras são uma vergonha. Em termos de proteção à mulher, são uma vergonha. E eu digo isso com experiência. Eu sou especialista em psicologia social. E eu tenho, dos 21 anos de trabalho que eu tenho em psicologia, 17 são em políticas públicas. Então, às vezes é a mulher cometendo violência, como você falou a história da macaca aí, que a outra falou, contra a própria mulher. Aí quando é um cara, não, porque é machista, e quando é a mulher, que não me dá. Quando é uma irmã, quando é uma filha, quando é uma patroa com a empregada. Você só está aqui porque eu estou... Isso também é outro tipo de violência. A que nome eu dou a isso? Inclusive redes de televisão como uma que tem aí muito famosa. Eu gosto de novelas antigas, né? E eu estava assistindo há pouco, inclusive assistindo novamente, um seriado, onde a maioria das funcionárias de casa são negras, né? As novelas das décadas de 80 e 90, todas, sem exceção, todas, né? E agora querem pagar de boa moça, mas só faziam assim, né? É bom registrar. Eduardo, já estou no meu horário aqui. Ah, que pena. No instante passou, tá muito bom. Eu passava a tarde inteira aqui falando sobre isso, né? Mas você vai aí no Instagram, @EduardoDSM, é isso? Psicólogo. @psicólogo Eduardo D. Não, tem coisa errada. Oi? Eduardo SM, tá bom, é isso mesmo. @psicólogo.eduardosm. Esse aí. Isso, é esse caba mesmo aí. São Miguel. São Miguel. Ainda, quando eu voltar a morar em Arapiraca, vai ser AR. Estratégia de mercado. Você pode falar com o Eduardo através do WhatsApp 996178170. Você é mulher, como é que você está se sentindo? Como é que está a sua saúde mental? Precisa de ajuda? Todos nós precisamos de ajuda, de psicoterapia. O Eduardo é hipnoterapeuta e psicólogo ericksoniano. Depois ele vai explicar o que é isso em outra oportunidade, né? Próximo programa. 996178170. Está atendendo em Arapiraca todas as segundas-feiras. Então, por enquanto, mulherada, segundas-feiras em Arapiraca. 996178170. Vou dar um conselho para você. Se é que eu posso dar um conselho para alguém. Eu não estou fazendo propaganda de igreja aqui não, tá? Antes que você pare, porque isso era um slogan de pare de sofrer. Tá? Não fique não fique na mão de nenhum cara que oprime você, que te obriga a não falar com os teus parentes, que te obriga a não cumprimentar os teus amigos, de você não ter amigos, de você não valorizar seus vizinhos, de você não valorizar as pessoas que você tinha relacionamento antes. Isso é relacionamento abusivo. E nenhum casamento sobrevive a isso. Nenhum. O mundo não é uma bolha. O cara não vai conseguir colocar você numa bolha, tá? E nem você vai colocá-lo também. E não se permita que coloquem você na bolha. Se precisar de ajuda, grite. Ainda temos alguns dispositivos que funcionam. Mas não aguente calado. Ninguém merece. Ninguém merece aguentar calado nenhum tipo de abuso. Porque do silêncio, como dizia minha mãe, quem cala consente. Exatamente. Tudo certo. Antes de você dar outro recado, e para quem tá me assistindo, saindo um pouquinho do assunto, indo pro Instagram, Marco, tu bota lá de novo o Insta. Um abraço aqui pro Ronaldo, técnico do relógio. Obrigado aí, boa tarde. Querido. No meu Insta, toda semana, durante a semana, 3 ou 4 dias, vem algum material novo, vem algum vídeo, alguma provocação, algum carrossel. Vai lá, curta, comente, compartilhe, especialmente compartilhe, entre em contato. Essa é a maneira de que a psicologia chegue até você sem uma consulta técnica. Não é psicoterapia.
Isso não é psicoterapia. Instagram é para tornar a vida um pouco mais leve, a psicologia um pouco mais acessível para você. Quem sabe num Reels daquele, no Stories daquele, eu acabo falando uma coisa que você precisa ouvir. E isso sirva como start. Essa entrevista, por exemplo, se você, mulher, está sendo vítima de algum tipo de violência familiar, conjugal, de trabalho, se manifeste. Nós temos uma sociedade que diz para a mulher, cala a boca e se entupa. E isso está errado. Isso é nocivo. Isso mata as possibilidades de vida. Perfeito. 99617-8170 é o WhatsApp do Eduardo. Amanhã vou conversar com a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, e o tema: doença renal em pets. 8 sinais que indicam problemas nos rins, tá? Do seu pet, cão ou gato. Amanhã é terça-feira, dia da Bicho de Patas aqui. Boa tarde, boa semana para você. Segue a programação da NN e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Foi um prazer. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.